Priscila Viegas, estou aqui para ministrar mais um módulo, né, do curso introdutório ao Sistema Único de Saúde da Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco, do Governo do Estado de Pernambuco. Eu me sinto muito honrada, né, de ter sido convidada, né, para dar esse módulo 4, que fala de democracia e controle social no SUS. Eu sou Priscila Viegas, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental pela modalidade de residência multiprofissional em saúde mental pela Universidade de Pernambuco e também sou mestra em direitos humanos pela UFPE. Mas o que é mais importante mesmo é trazer para vocês, né, que eu sou cria aí dos movimentos sociais, engajada na luta, né, pelos direitos humanos, pelas liberdades democráticas e pelo nosso Sistema Único de Saúde como um projeto de sociedade. A gente vai poder falar um pouquinho, né, sobre isso nesse módulo. Então, vamos lá, né? Convido vocês aí, né, a virem junto comigo nesse percurso. Então, né, eu queria iniciar dialogando um pouquinho com vocês, né, para a gente poder refletir, né, no final das contas, quando a gente fala de direitos, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, a gente está falando dos direitos de quem? E para quê, né? Para que ter direitos? Por que também caberia aqui, né? Isso me remete a trazer para vocês um pouco do histórico, né, que vocês devem ter visto um pouquinho nos módulos anteriores, né, e é importante sempre estar fazendo esse resgate histórico, principalmente, né, nesses momentos aí em que a gente teve muitos ataques, né, à perspectiva democrática, ao Estado Democrático de Direito, porque quando a gente fala de Sistema Único de Saúde e de saúde como direito, a gente tem que pensar, né, o que são esses direitos sociais, né, de onde surgiram, né, o que foi, né, para onde vão, o que são, né, quase aquilo que comem, né, enfim, onde vivem, mas é um pouco sobre isso. Né? Quando a gente fala da nossa Constituição Cidadã, né, que é assim que é chamada, a Constituição de 1988, dentro desse percurso histórico, é importante te remeter, né, que ela já é fruto, né, de várias lutas que foram se desencadeando no decorrer dos tempos. Por que dos tempos? Porque a gente fala aí de lutas por direitos muito antes, né, da própria década, né, dos anos 80, né, a gente fala aí de coisas de século, né, do século XVIII, do século XIX, né, ainda dentro da perspectiva da Revolução Industrial, do movimento da classe operária na Europa, né, que influenciou muitos movimentos na sequência, principalmente pelos direitos da classe trabalhadora no geral. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 1948, ela traz, né, perspectivas dentro de um conjunto, né, de elenco de direitos, né, o direito de todas as pessoas, né, a dignidade da pessoa humana, princípios da solidariedade, baseada aí nessa perspectiva da luta pelo direito de todas as pessoas. E pasme, né, para quem possa não acreditar, né, apesar, né, de ter que contextualizar as questões das constituições, né, como elas se fundaram, né, como elas se constituíram, como é que elas foram forjadas, né, desde a época do Império, né, em 1824, né, nos primórdios das constituições brasileiras, já eram colocadas, né, como grande perspectiva a dignidade da pessoa humana. Agora, óbvio, né, que localizada naquele tempo e espaço, né, minha gente? Quem está falando aí, né, em que antigamente, né, a escravização de pessoas era uma coisa extremamente naturalizada, né? Então, óbvio que a gente está falando de uma outra perspectiva, de uma outra leitura de direitos que não é a de atualmente, né? E que bom que a gente supera e vem superando cada vez mais, mas é importante dizer que sim, o princípio da dignidade humana, né, ela aparece dentro do seu contexto, da sua contextualização histórica, desde a Constituição, né, de 1824 até a atual Constituição de 1988. Só que na Constituição atual é que vem, né, uma outra série de direitos sociais, né, que se colocam de forma mais ou menos abstrata, né, mas que são, né, e que precisam ainda ser regulamentados por algumas leis. Porque um adendo que eu queria fazer importante também aqui, né, e que isso também vai ter a ver com o SUS mais na frente, que eu vou falar um pouquinho, é que não adianta somente estar escrito, né, em alguma legislação. A gente precisa também lutar para que esses direitos, essas legislações, elas sejam regulamentadas, porque a regulamentação ela diz o como garantir, né? Não adianta só dizer que todas as pessoas têm que ser livres, todas as pessoas têm que ter direito a ter direitos, mas não dizer como isso pode ser viabilizado, né?
Mas, de toda forma, né, no artigo 6º da Constituição Federal, ela define, né, a essência daquilo que a nação se compromete a garantir, né, que são todos os direitos, né, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, né. No entanto, é importante destacar que a luta cotidiana por direitos não deve se dar, né, num conceito vazio, né, tipo, né, não estou lutando, por exemplo, por qualquer SUS, né. Quando a gente faz aí um resgate, né, de eventos bem recentes, houve uma disputa, né, muito forte, né, por um sistema único de saúde extremamente privatizado, por exemplo, que ainda é a ordem do dia, né, da disputa dentro do sistema de saúde, né, do sistema de saúde público, né, porque uma perspectiva, pelo menos que eu carrego, e que queria compartilhar com vocês, é de que eu não acredito que queiram extinguir o SUS, muito pelo contrário, né? As forças, né, a correlação de forças dentro da conjuntura, né, dentro do sistema capitalista, que é esse que a gente vive, né, em que os corpos, né, eles são elimináveis, né, nem todo mundo serve para atender o sistema do capital, né, enfim, né, por isso tem tanta precarização de relação de trabalho, né, tem tantas pessoas passando fome, né, porque isso também alimenta o sistema, né, e aí também cria, né, um contingente de pessoas que precisam cada vez mais, né, de receberem qualquer coisa, né, então de não terem direito a trabalho digno, porque não tem direito a trabalho nenhum, porque não tem direito à alimentação, né, necessária, né, para manter o bem-estar daquela pessoa, né, então aquelas pessoas que buscam alimentação no lixo, por exemplo, né, então isso é a mola do sistema, porque mantém elas nessa perspectiva, né, de estarem ali dependentes desse sistema, né. Então, nesse sentido, da gente entender que a luta pelos direitos tem que se dar, né, de forma muito explícita, por direitos que, de fato, promovam o bem-estar, né, o bem viver, né, que eu acho que é a palavra mais atual, né, e que também é a que mais me contempla, né, o bem viver de todas as pessoas, né, que elas possam fazer aquilo também que as façam felizes, que as deixem saudáveis em todos os sentidos, né. E aí, o que é que tem isso a ver com o Sistema Único de Saúde, né? E eu trouxe aqui, né, uma figura emblemática, né, que no próprio artigo 1º da nossa Constituição, né, ele fala que o Estado Democrático de Direito ele tem como princípio fundamental, né, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, né, como eu já tinha destacado aqui, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E que no seu parágrafo único fala que todo o poder emana do povo, né? E aí, dentro do quadrinho, né, um grupo de pessoas, né, que diz que quer votar, né, e uma pessoa contrária fala que as pessoas têm que votar suas casas porque o povo, ele é ilegal, né? E quanto a gente ainda tem que avançar nessa perspectiva do parágrafo único, né, que traz aí a perspectiva de todo o poder emanar do povo, né? Interessante que nesse parágrafo ele coloca, né, que esse poder ele pode ser exercido tanto por meio de representantes como de forma direta, né? E aí ele já traz mais ou menos, né, nesse parágrafo, essa perspectiva da democracia representativa e da democracia participativa, né, em que a representativa são esses representantes eleitos e eleitas, né, nos diversos espaços, né, não só em parlamento, como direta, né, como nos espaços em que a gente tem voz, né, ativa, né, como orçamentos participativos, conselhos de políticas, né, então dentro desses espaços, e que isso faz parte da perspectiva do exercício democrático, né, em que a gente tem liberdade de opinião, né, que não se confunde, né, com liberdade, né, de expressar ódio, né, ou de exercer, né, atitudes violentas e opressoras, né, são coisas extremamente divergentes, né, mas que trazem esse conceito aí da liberdade, né, de opinião, né, de expressão de formas de viver, né, e quando a gente fala de democracia nessa perspectiva, né, da liberdade de ser quem se é, a gente está falando, né, também de uma perspectiva em cima de um projeto político que tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde, que foi pensado, né, enquanto projeto para atender todas as pessoas, né, independente, né, de raça, cor, classe social, etnia, orientação sexual, né, qualquer especificidade, né, pessoa com deficiência, pessoa quilombola, pessoa indígena, né, então todas as pessoas devem ser contempladas aí, né, e serem atendidas na sua integralidade pelo Sistema Único de Saúde, já que ele representa esse projeto. E ainda falando disso, né, e que tem tudo a ver, né, com esse histórico,
né, e como o SUS se constitui, né, enquanto política pública, ele se materializa, né, enquanto sistema, né, de viabilização, né, desse exercício da democracia em que todas as pessoas têm direito a ter direitos, né, e aí só fazendo um resgate histórico, com certeza vocês viram em outros módulos, né, mas que o SUS ele é fruto, né, de muita luta, né, num período histórico extremamente emblemático do nosso país, né, de uma ditadura civil-militar, né, em que movimentos sociais, pessoas da academia, né, um movimento forte de pessoas com deficiência também, né, se juntaram, né, para poder lutar, para ter direito a ter direitos. E é justamente essa luta, né, que foi chamada da reforma sanitária brasileira, que se constituiu, né, enquanto a escrita, né, e elaborou e viabilizou a escrita do capítulo da saúde na nossa Constituição, né? Então, ela é literalmente fruto dessas lutas, né? O que é importante colocar também é que são lutas que foram feitas nas ruas e que as pessoas literalmente se doaram, né? Sangue, suor e lágrimas não é retórica. Foram coisas que efetivamente aconteceram, pois muita gente morreu para viabilizar, né, aquilo que está escrito, né, como direito de todas as pessoas na nossa Carta Maior. Né? Então, a gente tem aí na Constituição de 88, né, no artigo 96, que saúde é direito de todos e dever do Estado, né, e que no artigo 198, que fala como isso deve ser organizado, né, quais são suas diretrizes, né, eu não vou ler todas, está aí no slide, né, eu quero dar destaque demais à participação da comunidade e como isso é importante. E nessa perspectiva, a nossa democracia participativa direta. E aí, né, existem, né, variadas situações em que a gente pode estar se colocando para participar ativamente dessa construção, né, da incidência nas políticas públicas, na discussão, no debate, né. Eu só queria destacar, né, e eu vou ter um slide específico sobre isso, né, aqui com vocês, mas o que é importante destacar também é que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, por meio de seus conselhos de saúde, né, ele deve ser, enquanto política pública, fiscalizado pela população. Né? Então, nesse sentido, dentro mais uma vez, da perspectiva da democracia participativa, a gente tem nos conselhos de saúde, né, a sua função, que eu chamo de função principal, né, a sua função primeira, a sua principal finalidade, fazer a fiscalização da execução do recurso específico para a política pública de saúde, seja a nível local, seja a nível nacional. Né? Então, os conselhos de saúde têm isso como principal função. Espaços de deliberação, né? Eu vou explicar um pouquinho o que isso significa, espaços paritários, né? No entanto, né, eu sempre gosto de fazer ainda dentro de uma perspectiva de resgate histórico, né, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, tem algumas pessoas que acham que, por exemplo, os conselhos de saúde só surgem, né, no nosso grande marco da participação social, né, que eu não sei se todo mundo lembra, né, mas qual é? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira conferência que teve participação ativa das pessoas, da comunidade, da população, e que foi fruto aí da luta do movimento da reforma sanitária brasileira, e que colocou que saúde era direito. Né? Então, nessa perspectiva, foi a primeira conferência, mas, ora, se a gente está falando da 8ª, significa que houve, né, 7 conferências anteriores, e aí, como é que funcionava esse controle social no país, então, né? Era uma perspectiva extremamente cartorial, burocrática e de gestão, né? Então tinha um outro caráter, né? Tinha outro caráter esses conselhos de saúde, né? Então, portanto, eles não surgiram somente quando da promulgação da Constituição Cidadã em 1988. Isso é importante apontar porque, por exemplo, o nosso Conselho Nacional de Saúde, né, que eu tenho muito orgulho de já ter feito parte da mesa diretora na gestão 2018-2021, ele surgiu em 1941. Só que como é que ele era composto? Era composto principalmente por pessoas da gestão, com o decorrer do tempo, né? Foi agregando pessoas da academia, mas eram somente pessoas que estavam ali para serem ouvidas, né? E aí a gestão que decidia tudo, né? Por isso que eu coloco que tinha essa perspectiva extremamente burocrática, cartorial, né? Então, não se pensava na saúde como direito, né? Então, o controle social do SUS, ele só surge assim, do jeitinho que a gente conhece hoje, né, com participação da comunidade, quando se institui o Estado Democrático de Direito. E que isso reflete, né, refletiu, obviamente, assim como tudo, né, em todo o processo histórico,
né, os desafios e conquistas enfrentados pela sociedade brasileira nos diferentes momentos históricos vividos no país, né? Então a gente teve já momentos em que a saúde era atendendo interesses do mercado, que era exclusivo às elites, né, à classe burguesa, né? Então as demais pessoas, né, não tinham acesso, né, aos equipamentos e serviços em saúde, né, eram atendidos por meio da caridade. Tinha muito a perspectiva, né, de atenção ao mercado, né? Não sei se vocês lembram, né, que isso com certeza foi passado, né, em aulas anteriores da história do SUS, né? Mas nos primórdios, né, se tinha uma preocupação muito com a higienização dos portos, porque isso repercutia diretamente, né, como iam ser recebidas as mercadorias no exterior, né, então nossa exportação. Então era por isso que se tinha preocupação com a saúde, então não era por conta da população necessariamente, né, e a gente vai avançando para um modelo de saúde extremamente campanhista, né, ou seja, só através de campanhas, né, e conselhos de saúde compostos por indicações da gestão. Com o decorrer do tempo, né, tem sim um embrião da perspectiva da previdência social, né, até porque hoje a saúde ela está dentro de um tripé, né, que a gente chama de seguridade social, que a gente tem que lutar fortemente para que seja fortalecido, que engloba a saúde, a previdência social e a assistência social, né? E aí, nessa época do primeiro embrião da Previdência Social, que eram os CAPs, e que depois viraram os IAPs, o modelo de saúde é extremamente curativista, né? E houve um boom aí, o setor privado, né, ganhou muito dinheiro nessa época, justamente na época da ditadura, né, civil-militar. E aí é quando a gente avança para o movimento da reforma sanitária brasileira e temos o nosso marco aí, né, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí eu trouxe só algumas imagens, né, para ilustrar, né? A primeira imagem, né, acima, que na verdade está à minha esquerda, né? Ela representa, né, a época em que se tinha perspectiva caritativa, né? Abaixo, né, quando as pessoas começam a ir às ruas, né, da reforma sanitária brasileira, né, para lutar para a saúde para todas as pessoas. Acima, à minha direita, né, na época do INAMPS, né? Então só tinha acesso à saúde, né, quem tinha carteira assinada, né? Então antes do SUS o direito de saúde era só para algumas pessoas. E logo abaixo, né, a nossa grande lindeza de 8ª Conferência Nacional de Saúde com a participação do povo estava lotada, né? E aí, né, é importante trazer algumas características dos conselhos de saúde que são no geral e que envolve também, né, questões que estão numa resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é uma referência de como deve se dar a organicidade, né, as diretrizes de funcionamento de um Conselho de Saúde, que é a 453 de 2012. Né? Então, além dessas características, né, que depois vocês vão ler bem lindas lá na resolução, né, lindas, lindes e lindos, que o conselho ele tem que ser deliberativo, ou seja, ele é que tem que tomar as decisões do conselho têm que ser respeitadas, porque ele tem esse espaço de deliberação garantido. Tem que ser um espaço permanente, ou seja, ninguém pode ir lá dizer fecha o conselho, né? Inclusive, ele está aí garantido constitucionalmente, né, por legislação, pela Constituição, né? Então ninguém também pode dizer não quero mais que exista conselho. E colegiado, e eu não coloquei aí, né, mas também paritário. O que isso representa? É que quando se pensou na constituição dos conselhos nacionais, ou conselhos nacionais só não, né? Todos os conselhos de saúde. Quando se pensou na constituição dos conselhos de saúde, se pensou minimamente que deveria ter primazia daquelas pessoas que vivem o cotidiano, né, da saúde, né? Então, pessoas usuárias, usuários e usuárias do SUS. Então, nessa perspectiva, os conselhos de saúde têm que ser minimamente formados por 50% de toda a sua composição de movimentos dessas pessoas ou pessoas usuárias, porque depende muito de que instância ele está falando, né? Por exemplo, um conselho municipal tem aquela pessoa que representa, né, aquele bairro local, né? Então, é a pessoa mesmo. No entanto, no nacional, a gente trabalha na perspectiva de movimentos e entidades que representam um coletivo de usuários, usuárias e usuários. Né? Então, por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde tem o movimento de pessoas com patologias, o movimento das pessoas com deficiência, o movimento da população negra, o movimento da população cigana, indígena, enfim. Né? Então, tem essas representações que têm que compor, né, 50% de toda a composição do Conselho de Saúde. 25% está previsto para representação de profissionais de saúde, né? Então, conselhos de profissionais, associações científicas, associação de categoria, movimento sindical de trabalhadores da saúde. Porque se for movimento sindical geral, ele tem que estar lá na composição de usuários, certo? Porque
O de profissionais de saúde é só para representações de profissionais de saúde específicos. Mas as entidades científicas, que também compõem. Então, por exemplo, a Abrasco, a nível nacional, né? A Abrasco, SEBS, a Associação Rede Unida, né? Que são entidades aí históricas, inclusive da própria reforma sanitária, elas compõem dentro do segmento de profissionais da saúde. E, por fim, os outros 25%, né, é distribuído entre representações da gestão e de prestadores e prestadoras de serviço, né, entidades. Por que tem prestadores e prestadores de serviço? Porque a gente tem que entender, né, que o Sistema Único de Saúde, lá atrás, né, já contemplava a perspectiva da complementariedade do setor privado. Então, a gente não fala do sistema público de saúde, apesar de ser meu desejo. Né? A gente fala do sistema único de saúde. Então, mesmo o setor privado, né, tem que sofrer deliberação por parte dos conselhos de saúde, né? Inclusive tem essa obrigação, né, de prestação de conta, de acompanhar, de participar, inclusive, da construção da política pública de saúde, já que eles fazem parte, certo? Outras questões que eu fiz questão de colocar aqui é com relação ao que é de responsabilidade do conselho acompanhar também. Então, tudo que se refere à saúde, informação, educação, comunicação e saúde é uma pauta para conselho. Mobilização e articulação da sociedade por meio das conferências é uma obrigação do Conselho, junto com a gestão. Discutir sobre a força de trabalho do SUS, né, que atenda a toda a demanda da população, dentro das especificidades loco-regionais. A deliberação sobre programas e planos de saúde, e aí é importante, né, fazer esse acompanhamento da gestão do SUS por meio dos ciclos orçamentários, PPA, LOA, né, Plano Anual de Saúde, né, todas essas questões de planos, de planejamento, né, quem faz parte de conselho tem lá um espaço, né, que tem acesso a uma formação para poder entender como acompanhar melhor, até porque, como eu falei antes, né, qual é o papel principal de um conselho? Fiscalização, né? Então, esse papel é inerente ao conselho e é um papel que a gente não pode, de forma nenhuma, se abster de cumprir, porque é o principal papel de um conselho de saúde, né? Entre outras questões, eu só coloquei as principais. E aí, né, é o que eu gostaria também de compartilhar com vocês, né, que são questões que sempre trazem muita dúvida, né? O que conselhos não são, nem devem ser, nunca serão, pelo amor das deuses. Órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços. Isso é atribuição do poder público. Quem executa é o poder executivo, né? Então, quem tem que garantir a realização, a execução, a provisão de serviços e equipamentos é o poder executivo. No entanto, aos conselhos cabe a participação na gestão da política pública de saúde. Então, acompanhamento de onde está sendo aplicado o recurso, de cobrar porque aquele equipamento, aquele serviço de saúde não está sendo prestado. Isso é papel do conselho. Outra coisa que o conselho não é subordinado ao poder executivo. Na verdade, o executivo tem obrigação legal pela manutenção e garantia do espaço e ações do controle social. Ele tem que prover, tem que garantir recurso, só que isso deve se dar de forma extremamente autônoma e garantir a sua efetividade, e não com interferência de nenhum outro poder, né? Então, os conselhos têm que ser autônomos nesse sentido. Isso são coisas que geralmente trazem muita dúvida, né? Ah, porque está previsto que o conselho está no organograma vinculado à Secretaria de Saúde? Óbvio, mas é de forma extremamente independente, é somente para garantia de recurso, né, para o funcionamento do espaço, óbvio. E aí, né, uma questão que eu quis destacar um pouco mais é sobre as conferências de saúde. A gente está nesse momento, né, em 2023, no ano da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, as conferências são esse grande espaço de participação social e popular, em que a sociedade civil organizada, junto com gestão, junto com demais representações, pode analisar avanços, desafios do SUS, propor ações políticas a serem realizadas pelo Poder Executivo, e que as propostas elas têm poder de deliberação que devem ser cumpridas pelo poder público como parte do planejamento da saúde. Então, é um momento extremamente imprescindível que tenha a participação ampla de toda a sociedade, né? Nesse momento, a gente está aí, né, até dia 10, puderam ser viabilizadas, né, informadas conferências nacionais livres, que foi uma forma de garantir a horizontalidade de participação também, né, que pensou nessa perspectiva. É um grande diferencial dessa 17ª Conferência Nacional de Saúde. Aqui está a fotinha da 16ª, que eu tive o privilégio de estar na mesa de abertura, né? E o grande diferencial é porque na Conferência Nacional Livre da 17ª, a oportunidade de levar as propostas para discussão na Conferência Nacional de Saúde e eleição de pessoas delegadas, né? Então, essa é a grande
Diferença que é o que a gente está chamando aí, né, de eleição horizontal, né, já que as outras são ascendentes que vêm, né, da conferência local para estadual e para nacional, né, mas é um espaço importantíssimo e que a gente está aí, né, construindo a maior conferência de todos os tempos. Assim como a 16ª foi maior do que a 15ª, a 17ª vai ser maior que a 16ª, que foi a nossa, carinhosamente chamada 8ª+8. E aí, gente, espero não ter cansado vocês, né? Mas é porque é um desafio fazer uma aula em tão pouco tempo sobre um assunto tão complexo. Espero também que não tenha falado coisas difíceis, né? Enfim, né? Até porque, como já dizia o nosso querido Paulo Freire, né? Que a gente possa trabalhar a teoria, né? De forma que a gente tenha a praxis, né? Ou seja, a junção da teoria com a prática, que ela efetivamente é a ação criadora e modificadora de realidades, né? Aqui está meu e-mail. Fico à disposição de vocês, né? E como eu disse, foi um prazer gigante, imenso, né? Poder estar aqui contribuindo, né? Com esse módulo, com essa aula. Fico sempre à disposição, que a gente siga aí com força, coragem, ternura, porque nossa luta é amorosa, mas não é passiva, né? Cheiro em cada pessoa aí que pôde, né, nos acompanhar aí, né? No decorrer desses módulos.